time de esferas do programa de Educadores Experts da Microsoft, os MAIS Fellows. Vou começar essa live de hoje com um tema super interessante, que é os desdobramentos da IA na educação. E eu estou aqui com o Jussi Rocha, que representa a Redesenho Educacional, nossos amigos Cleidson e Kenneth, que estão aqui em nome das escolas SESI, e o nosso amigo Renato Rodrigues, que está aqui também representando o SENAC. Juntos com outros amigos que não puderam estar conosco, nós representamos o grupo de educadores, influenciadores da Microsoft, os MAIS Fellows. E ao longo dos últimos meses, a gente vem acompanhando, né, o desdobramento desse tema que se tornou tão popular, que foi transformador para a grande maioria das pessoas, né? Eu diria até que gerou um impacto muito grande, que foi o ChatGPT. Mas nós vamos amplificar esse olhar sobre o ChatGPT, trazendo aqui uma conversa muito bacana sobre os desdobramentos da inteligência artificial na educação. E aí eu vou pedir rapidinho aqui para os meus amigos também se apresentarem, falarem um pouco, para a gente começar esse debate muito legal aqui. Chamo a Jussi aqui para dar uma palavrinha, e na sequência o Kennerson, o Cleidson, o Renato e o Kenneth aqui. Tá certo, obrigada pelo convite, Ranieri, obrigada por ter provocado a gente, né, que cada um nas suas instituições, os lugares por onde passa, como educadores, a gente está discutindo, né, o ChatGPT, inteligência artificial, na verdade, já tem um tempo, né, e assim, me coloco aqui como especialista né, nessa discussão de tecnologias na educação, mas com relação ao ChatGPT, não como uma especialista, mas como alguém que está aprendendo e está buscando entender, né, todos esses caminhos e como tudo isso pode, como vai impactar na educação, né, contribuições podem trazer, porque eu acho que a gente pode olhar as contribuições, a gente pode olhar as consequências também, né, mas sempre fazendo essa reflexão crítica, né, então, em nome da Redesenho, agradeço o convite. E estou representando mulheres também aqui, porque acabou que só ficou eu de mulher. Temos mais mulheres como fellow, né? Mas acabou que ficou eu de mulher aqui. Também fico feliz de representar as mulheres nessa Semana das Mulheres, né? Da luta das mulheres. Olá, Renatão, diz aí. Daniele, inicialmente agradecer o convite, tá? Já pedi desculpas pelo barulho que vocês devem estar ouvindo aí, não sei se o Tim está cortando, mas eu estou aqui diretamente do aeroporto de Palmas, Tocantins. Estava realizando aqui o encontro pedagógico, tá? 2023 do SENAC, e eu digo para você, tá, meu amigo, foi uma das maiores discussões que a gente teve, tá? Justamente falando de ChatGPT e o impacto dela, né, dessa plataforma dentro da educação profissional, tá? E, assim, serviu muito para abrir a mente das pessoas, porque as pessoas ainda, né, têm aquele sentimento de medo, né, de pânico, porque é uma tecnologia que, quando você não conhece, assusta, né, porque nós estamos falando de uma inteligência artificial, né, que ela aprende ao longo do tempo. Então, agradeço o convite, vamos trocar ideias e uso o ChatGPT desde o dia que ele foi liberado, tá? No ano passado. Fiz muitas provocações a ele e, ultimamente, tá? Tenho comparado com o Bing, o novo Bing. Né? A Microsoft já liberou para o meu e-mail, então já estou usando também o novo Bing. E aí vamos discutir, né? Para ver quem é mais inteligente nessa área. Beleza, vamos lá. Kenneth, quer continuar aí? Olá, tudo bem? Bom dia a todos e todas. Eu estou aqui como professor que está aqui na educação desde 96, que acompanhou esse processo aí do quadro de giz até esse momento agora, né, das lousas eletrônicas. E a gente está aqui para bater esse papo, né? Eu sou do SESI aqui Bahia, e a gente está aqui para trocar, né, com esse grupo incrível. Eu me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês todos e todas, e estou aqui para aprender também, para a gente trocar conhecimento, aprender, trazer um pouco da perspectiva da educação, alguns desafios que a gente pode encontrar, os benefícios, os prós e contras que a gente pode ter. Então, estamos aí. Vai ser a nossa manhã.
Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Já estou acompanhando aqui também a nossa audiência, muito feliz nesse sabadão, né, ter a oportunidade de dividir essa mesa redonda virtual com os meus colegas e me sinto muito lisonjeado também, sobretudo para falar de uma temática tão importante, tão relevante para nós e sempre focando na intencionalidade pedagógica. Como o Ranieri me apresentou, meu nome é Cletson, né, atualmente eu estou no Departamento Nacional da Rede SESI, mas além de todos esses aspectos formais, acadêmicos, eu costumo me apresentar como um apaixonado pela educação, pelo poder transformador da educação, como a inovação nos proporciona também ampliar os horizontes. Eu acho que isso é muito significativo para nós e que possamos ter uma manhã muito rica de discussão, de partilha, de trocas, porque eu acho que é assim que a gente fortalece o nosso grupo de mais experts e, sobretudo, também amplia e empodera a ação do nosso professor, sempre focando nas perspectivas de uma boa aprendizagem, de uma aprendizagem significativa e de processos pedagógicos que sejam realmente significativos para o século XXI. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, muito feliz de estar com vocês. Então, vamos lá, né? Sem perder tempo, eu vou abrir aqui a nossa mesa, trazendo, assim, uma perspectiva, inicialmente, né? Olhando para o grupo de educadores dos MI Experts, e que não são ainda MI Experts, mas que acompanham essa live agora, que é sobre uma ideia geral do que é o GPT, né? Porque inteligência artificial, ao longo dos últimos 15 anos, para fazer um recorte, assim, ela vem fazendo parte da vida das empresas, das instituições de ensino, de maneira geral, mas com um propósito muito específico. E aí, uma hora para outra, pá, encontramos o chat GPT na internet e esse negócio se populariza e a inteligência artificial vai para a mão das pessoas. E, minha gente, então, como é que podemos entender que uma ferramenta tecnológica como essa, ela pode transformar inicialmente a vida das pessoas e, consequentemente, mudar alguns aspectos mais gerais no que diz respeito às interações das tecnologias e à educação, especificamente, aí vamos olhar para o nosso país, olhar para o Brasil. Lá, Renato, você quer começar aí? A Jússi levantou a mão. Primeiro, as damas. Vamos lá, Jússi Rocha. Comece aí. Eu queria só fazer uma provocação bem interessante aqui, aproveitar e falar que eu estou no doutorado, fazendo doutorado, entrei no semestre passado, em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC São Paulo, e muito do que eu vou trazer aqui também são as discussões que estão acontecendo lá na universidade, num programa que se dedica a essa discussão, né, de tecnologias imersivas, desenvolvimento de tecnologia, e muito esse olhar sobre como as tecnologias impactam no humano, né? Então, é muito um olhar dessa relação entre o humano e as tecnologias, né? E eu queria só complementar o que o Ranieri falou sobre de onde vem, né, o ChatGPT, porque a professora Lúcia Santaella, que é uma professora que vocês devem ter visto na mídia, aparece bastante falando desse tema, porque é o programa onde tem se discutido essas questões e os impactos, porque, na verdade, por que está chegando essa discussão para a gente agora, né? Porque os impactos estão aparecendo, as pessoas estão começando a ver de uma maneira mais concreta a inteligência artificial interagindo com ela, né? Mas acho que isso que o Ranieri trouxe é muito interessante, porque a Lúcia fala assim, né, que o ChatGPT, ele é bisneto da inteligência artificial, neto da aprendizagem profunda e filho do processamento de linguagem natural. E ela diz isso, depois eu posso passar a referência do texto onde ela coloca, é muito interessante porque ela fala assim, a gente já está pesquisando essas coisas há 70 anos. Então não caiu de paraquedas, não é uma coisa que veio voando e caiu no nosso colo, tem pessoas se dedicando há muitos e muitos anos, e nos últimos 10 anos é que eu acho que a inteligência artificial mostra que veio, mas talvez ela ainda não tivesse tão... Para os usuários finais, a gente não estivesse interagindo com ela dessa forma, como é o ChatGPT. Depois acho que o Rani, os meninos vão explicar também para quem nunca viu, né? Porque acho que vale a pena a gente fazer esse retorno. Mas só queria dizer isso, que não é uma coisa que caiu de paraquedas, tem muito estudo, muita pesquisa, e que a gente já, de alguma maneira, já tem a inteligência artificial de diversas maneiras dentro dos nossos dispositivos, dos softwares, dos algoritmos, etc. Mas que agora, talvez, pelo fato de cada um de nós poder interagir de maneira tão direta, é que a gente está nesse
nesse burburinho, vamos dizer assim, né? Mas passo a palavra para o Renato. Excelente, Jússi. Vou usar, viu? Esse termo aí ficou fantástico, cara. Eu acho que realmente ele expressa o que é inteligência artificial, né? E sabe o que eu tenho percebido, né, durante o uso da plataforma, né, desde o ano passado, é que ela trabalha algo muito humano nas pessoas. E o grande segredo é saber perguntar. Então, eu acho que isso, muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa arte de se comunicar, né, e de nos fazermos, nos entender, o humano, muitas vezes, não sabe perguntar. Então, se você não sabe fazer uma pergunta muito bem feita para outro ser humano, você pode acabar desenvolvendo algo que não era aquilo que ele queria. Ou seja, eu acho que, na sua essência, a comunicação é uma via, né, de duas mãos, e que, muitas vezes, até se a gente fizer uma analogia com o desenvolvimento de software, vocês vão perceber isso, né? Na hora que a gente faz uma análise de requisito, na hora que a gente entrevista uma pessoa para saber o que é o sistema, o que é que você quer que o sistema faça. Então, perceba, são perguntas. Perguntas que a gente faz, e eu gosto muito daquele lance do balanço, né, que é tradicional na área de programação, né? O cara pede um balanço, diz como é que ele deve ser, aí às vezes o cara entrega só com um lado funcionando, o outro não, porque foi a forma que ele entendeu, né, na entrevista. Então, o segredo agora é que a gente tem uma plataforma que nos permite trabalhar isso. E eu acredito que nós, humanos, vamos agora realmente aprender a perguntar, né? E isso vai ser um grande diferencial. Renato, se me permite, pegando até um gancho aqui da sua fala, outro dia estava com um grupo de educadores e a gente chegava na seguinte reflexão, que muitas vezes a pergunta ensina mais que a resposta, né? E é um processo dialógico, parafraseando Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, a gente é educado em um processo que é dialógico, que acontece de uma maneira mediatizada pelo mundo, e a gente precisa utilizar tudo que está à nossa disposição. Eu enxergo sempre as tecnologias educacionais como um meio para a gente alcançar a nossa finalidade. Acho que a grande chave para nós aqui, já para ir criando um ambiente, aquecendo os motores para a nossa discussão, é a intencionalidade pedagógica. Então, o que a gente pode fazer para que isso reverbere numa ação pedagógica que seja mais assertiva, que consiga trazer os nossos estudantes como protagonistas dos processos, que consiga empoderar os nossos professores em termos de metodologias que sejam realmente disruptivas, mas que tenham intencionalidade, mais uma vez. E eu acho que isso já cria uma ambiência para a nossa discussão. E eu queria trazer um dado do livro Data Science na Educação, da professora Andrea Vilatro, que eu acho que ratifica um pouco da importância de falarmos sobre essa temática. E ela menciona que a partir de 2003, o volume de dados produzidos em um único dia supera o somatório dali para trás na humanidade. Então a gente vive numa era onde a produção de dados, a volumetria é extremamente significativa. Mas nem sempre esses dados eles se convertem em informação que venham a subsidiar uns planejamentos, é o que a gente chama de data drive, né? A gente tem uma ação pedagógica que é pautada em evidências. E eu acho que cada vez mais a gente tem que caminhar para que esses dados eles realmente estejam à nossa disposição, que eles nos auxiliem nesse processo. Isso traz também e demanda da gente o desenvolvimento de algumas competências como criticidade, por exemplo, para que a gente consiga com os nossos estudantes entender o que é uma fonte verossímil, o que está posto ali que realmente faz sentido, que a gente possa testar hipóteses. Então acho que a gente tem muito pano para manga para discutir aqui nessa uma hora. Eu, voltando assim um pouco para o que o Rani trouxe, Ranieri, eu compreendo quando ele traz essa questão de que caiu de paraquedas, porque tem muitas pessoas que podem estar agora aqui, que devem estar assistindo a live aqui, e que pouco conhecem, ou quase nada conhecem sobre inteligência artificial. Embora, como o Jussi trouxe, ela está em todo lugar, está aqui no nosso celular, quando a gente fala alguma coisa, e o Google capta e já está mandando informação. Então, assim, a gente compreender que as tecnologias estão aí, de fato, desde a Segunda Guerra, né, que a gente tem aí, se a gente for estudar a história aí da computação, a gente vai ver que os processos, mas essa questão de conseguir juntar dados, uma grande quantidade de dados, informações, e condensar isso,
é um facilitador. Acho que as pessoas estão vendo muito a inteligência artificial desse boom como se fosse algo que fosse dominar a humanidade, como no Matrix, né? Eu acho que como se fosse algo que fosse tomar conta e... Não, a gente precisa olhar para essa tecnologia, ela vai precisar ainda e muito de nossa capacidade humana de reflexão, mas ela pode facilitar e muito, e deverá facilitar muito. É como a gente conversou em uma reunião anterior, é um foguete, né? Ele não dá ré, ele não vai dar ré. A tecnologia, a gente não tem como tirar ela da humanidade. Se alguém ainda pensa em viver num mundo sem tecnologia, sem computador, sem informação, está enganado. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui. E, assim, para fechar essa contribuição de vocês, a gente lendo e se preparando para esse momento aqui, eu vi um autor que fez uma comparação que eu achei super bacana. Ela disse o seguinte: a inteligência artificial hoje com o ChatGPT na versão 3, gente, isso quer dizer que tem 2 versões antes dessa que agora nós estamos utilizando, está para a internet lá na década de 90, com o momento agora. Porque na década de 90 nós ouvíamos falar da internet, a gente não tinha ideia do que era a internet. Aí, de uma hora para outra, bum, esse negócio chega e faz parte das nossas vidas, e agora, intrinsecamente, ela está no cotidiano de todos nós que aqui estamos. E quando hoje a gente olha para o ChatGPT na mão das pessoas, sem precisar instalar um app, simplesmente com o acesso de internet, você poder usar a potência computacional para começar a fazer algumas inferências, aí algumas palavras aqui vão ser chaves, sobre respostas que podemos ter a partir de perguntas, como disse o Renato, muito bem elaboradas, e aí a gente amplifica esse poder computacional. E aí eu vou já aproveitar e fazer um link agora com o nosso espaço, né, de desenvolvimento de atividades que é educação. E aí, qual é o grande questionamento hoje? O grande questionamento é, então, o que é que agora... por isso que na nossa provocação eu coloquei ali, né? Quais são as perguntas que nós vamos fazer agora, já que nós temos todas as respostas na ponta do dedo, na ponta dos dedos. Por quê? Porque aí entra uma série de questionamentos de como, mais uma vez, uma tecnologia, entre aspas, disruptiva, ou seja, ela já vinha num ambiente computacional, né, transformando uma série de ambientes, e, sob a perspectiva de educadores, nós temos agora um desafio, mais um desafio, que é ter uma inteligência artificial, né, que ela tem uma característica técnica muito importante, que é o poder de gerar, né? Aí essa IA que está agora no ChatGPT é uma IA generativa. E aí fica a primeira dica para a nossa audiência aqui procurar, né? E se atualizar sobre o que está acontecendo. O ChatGPT, ele tem essa popularidade, esse poder, porque ele é uma IA generativa. Ele foi treinado, continua sendo treinado com uma base de dados que está aí disponível para ele nessa versão 3.0, mas também agora com o Bing, né, como o Renato colocou, conectado a ele como ferramenta de busca, ela vai continuar aprendendo e trazendo algumas respostas. Inclusive, fazendo um teste, o Bing já diz assim, olha, com base nos links que eu encontrei na internet, mais o que eu sei, essa resposta a respeito desse seu questionamento pode ser essa. Pode ser essa. E aí eu pergunto, gente, olhando para os nossos colegas professores que aqui estão nos acompanhando, para a comunidade que nós participamos, enfim, como é que nós vamos, nos próximos anos, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma, encaixar, né, conectar ou não essa inteligência artificial na sala de aula? E aí, ou não, porque vocês sabem que já existe um movimento mundial, inclusive de universidades muito conceituadas, que por enquanto estão dizendo assim, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial vai ser bloqueada aqui, né, no campus. Eu já vi algumas escolas dizendo a mesma coisa, mas esse é o caminho? Quem quer começar?
vou pedir uma certa prioridade, porque a minha fila de embarque já está se formando aqui no aeroporto. Ranieri, fantástica a sua pergunta. E eu gosto sempre de fazer analogias, né? Então, se a gente... Não precisa nem voltar muito tempo, tá? Se a gente olhar aqui para trás, o que foi que aconteceu com os smartphones, com os celulares, né? Tinha escola que bloqueava o uso do celular em sala de aula. É proibido usar o celular em sala de aula. Essa barreira, né, do que é, o que não é, o que pode, o que não pode, a educação ela tem uma dificuldade extrema de superar isso. Todos os segmentos, todas as áreas do conhecimento têm uma outra forma de pensar. Se a gente for comparar com a educação, a diferença é gritante. Se a gente olhar para o sistema de avaliação que a gente tem do século XVIII, amigo, e que está até hoje, por que isso acontece, né? Por que o nosso MEC, Ministério da Educação, não evolui isso, né? Por que algumas escolas acabam fazendo isso de forma voluntária ou até mesmo de forma inovadora, tentando mudar o sistema de avaliação, tentando trazer o uso das tecnologias para a sala de aula? Eu acredito que a educação ela vai meio que aprender na marra, sabe? Vai chegar um momento que não tem como mais impedir isso, certo? Então, eu acho que é uma oportunidade para que escolas inovadoras possam implementar isso de uma forma mais transparente, tá? E que proibindo, Ranieri, não é a solução. Não é a solução. O que a gente precisa fazer a gente precisa avaliar de uma forma diferente. A gente precisa entender que a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. Tá? Então, se eu faço uma pergunta de uma forma muito simplória, né, o meu aluno ele tem potencial e a cabeça para poder responder isso, mas se eu fizer uma pergunta de uma forma mais complexa, ele vai pesquisar, ele vai ter que ir atrás. Isso é natural do ser humano. Desde a época da biblioteca, que a gente pegava um livro para pesquisar e ir atrás da informação. Desde a época, né, que a gente tem aí a internet para pesquisar no Google. Só que agora o nível de pesquisa evoluiu. A gente vai pesquisar num chat GPT que tem inteligência artificial. Nós, como humanos, temos que nos apropriar, utilizar e trabalhar na análise crítica do que ele está trazendo, né? Trabalhar as fontes, ver o que ele está trazendo. O Bing, ele evoluiu muito isso, tá? Eu convido aqui a todo mundo que está assistindo essa live que vá lá no site, tá? Vá lá na internet, coloque bing.com, vai ter uma lista de espera, mas é rápida. Façam o seu cadastro com sua conta Microsoft, espere o e-mail chegar da Microsoft liberando o seu acesso e vocês vão poder comparar o novo Bing com o ChatGPT. E você vai ver a evolução disso, né? A gente sabe que o ChatGPT, de forma gratuita, como ele está, ele tem uma limitação. Ele parou em 2021. Se você olhar para o novo Bing, você vai ver que ele não parou em 2021. Pode fazer perguntas atuais que ele vai responder. Então, isso já é uma evolução, sabe, Ranieri? E eu acho que as escolas, né, a educação, ela tem que começar a entender que isso é um processo de evolução humana e que não tem como a gente oprimir, proibir. As tecnologias estão aí. E cabe a nós entendermos e usá-la para o nosso bem. Eu gostaria de complementar a fala do Renato com duas questões, né, que são muito interessantes. A gente fala, às vezes, muito da educação, da escola, da instituição que faz a educação, né, dos jovens, a educação básica, mas a gente precisa refletir que as academias precisam mudar. Porque eu, como um professor que participei da faculdade lá na década de 90, e a gente vê que a formação de educadores, dos professores, precisa também, porque é a academia que forma o professor. Então, essa discussão precisa ir para dentro das academias. Às vezes, a gente pensa que algumas instituições estão ali engessadas. É claro que a gente tem um processo de evolução, muita coisa nova já chegou, mas a mentalidade, que é isso que o Renato trouxe. Então, a gente
traz muito peso para dentro da escola, que ela já vai trocando o pneu com o carro em movimento, né? Porque a gente está em sala, está trabalhando com aluno, a gente vai fazendo esse processo de transformação, mas muitos professores, eu falo isso porque muitos professores, eu vejo chegar, como professor que está em escola há muito tempo, eu vejo muitos professores chegarem sem saber muitas coisas e aprendendo na prática, assim como foi comigo. Muita coisa eu aprendi dentro da sala de aula e não foi exatamente dentro da instituição, da academia. E um outro ponto que eu quero trazer também, complementar ao que o Renato trouxe, se a gente proibir o uso da tecnologia, a gente precisa refletir que estudante, que adulto, que trabalhador é esse que a gente quer para o mundo, que não sabe trabalhar com a tecnologia que está sendo utilizada popularmente. Se eu proíbo dentro da escola, dentro da instituição, que o estudante, que o aprendiz que está ali utilize dessa tecnologia, mas o mundo está utilizando essa tecnologia, a gente está tirando dele a possibilidade de desenvolver a habilidade que ele vai precisar na vida real, que ele vai precisar no dia a dia. Então, eu trago essas duas reflexões aí para a galera continuar. Lúcio, aproveitando que você está na academia, né? Está aí no seu doctor da vida. Como é que a cátedra está debatendo esse tema? Bacana. É bom. Dentro do TID, né, do programa, a gente tem diferentes áreas, né? Uma característica do TID muito forte é ser interdisciplinar. Tem pessoal da tecnologia, mas tem de todas as áreas, inclusive da educação. Acho que a educação tem um braço forte lá dentro, né? Sempre existe, quando a gente fala de universidade, sempre vai existir o que a gente fala e o que a gente pratica também, né? Exatamente como o Kenneth está falando, porque, na verdade, como eu comentei com vocês aqui, tem uma super reflexão, tem gente desenvolvendo coisas, tem gente utilizando em sala de aula e que leva a práticas, enfim. Então, tem essa multiplicidade de olhares com relação ao ChatGPT e ao uso das tecnologias, né? Mas, muitas vezes, as instituições dificultam inovações, né? Eu vejo que na PUC a gente tem esse desafio, né? É uma instituição de muitos anos, super respeitada, com profissionais incríveis, e que institucionalmente, muitas vezes, engessa processos inovadores, né? Agora, essa discussão que a gente está fazendo na academia é uma discussão muito parecida com essa que a gente está fazendo aqui, né? De entender, né, no caso da educação, né, quais são os entraves, né, como é que a gente também conecta essas inovações que vão aparecer o tempo todo, porque é isso, a gente está num momento rizomático e exponencial de desenvolvimento de tecnologias, enfim, como que essas coisas se conectam com o processo educacional, e no meu caso aqui, que o meu olhar é sempre o que a gente pode fazer para fomentar a mudança, né? Porque é o que a gente está falando, a gente está sempre querendo colocar um quadrado no redondo, quadrado no redondo, quadrado no redondo. E eu acho que fica muito também essa questão do medo dos educadores e dos questionamentos que os educadores fazem com relação ao ChatGPT e tal, justamente por causa disso, né? Porque quando a gente olha para o processo educacional que a gente tem, transnacional, não é brasileiro, não é da sua escola, professor, se você é gestor, calma, né? É uma coisa muito maior do que a gente, né? Quando a gente olha esse processo educacional que se estabelece e que foi importante no momento histórico, né? Quer dizer, tem várias contribuições que o processo de massa de educação trouxe para a humanidade, né? De universalizar a educação, por exemplo, né? E foi a forma possível que a gente teve de universalizar a educação. É que hoje a gente está num outro momento, né? E que a gente pode olhar e falar como é que a gente pode transformar a sala de aula, né? E conectar a sala de aula com as inovações que acontecem fora dela, né? Então, eu acho que a gente precisa encontrar esses caminhos, né? E caminhos diferentes, né, Ranieri? Assim, a gente tem diferentes escolas em diferentes momentos. A gente está aqui com professores que já estão utilizando em sala de aula. Eu também encontro esses educadores que já estão usando. Apesar da escola estar ali se questionando, o cara já está usando, já está fazendo, já está compartilhando conhecimento com outros, né? Então, acho que Os alunos estão usando, né, Júcia? os alunos estão Os alunos já usando. estão usando.
essa Eu vi complexidade, uma né? conversa no corredor aqui da escola, só para pegar um ganchinho, desculpa te Claro, interromper. não, vamos lá. Eu vi uma conversa aqui nos corredores da escola, um aluno disse assim, cara, tu fez a redação da professora? Aí eu disse, não, cara, esqueci, não fiz a redação. Cara, bota rapidinho no chat GPT aí que ele te dá a redação pronta para você entregar. Oi? Né? Oi? Então, assim, é onde entra agora, fundamentalmente, o nosso papel. Mas termina aí para a gente ouvir o Cleidson. Imagina, eu queria só sinalizar isso, né, que assim, a gente tem complexidades diferentes, escolas em momentos diferentes, educadores em momentos diferentes, e o mundo é assim como a sala de aula tem alunos em momentos diferentes, experimentando coisas diferentes, a gente também tem instituições. Quando a gente fala de sistema educacional, a gente consegue ter uma visão um pouco mais conservadora. Mas eu acho que a base também cria muitas coisas novas e reforço de novo, né? Nós estamos com educadores aqui nessa sala e lá no chat, porque tá bombando ali a conversa lá no chat do YouTube, com muitos comentários legais que já estão experimentando essas coisas, né? Então eu acho que, primeiro, né, a gente se fortalecer enquanto comunidade de educadores e aprender juntos como é que a gente pode fazer contribuições, a gente entender que muitas vezes as instituições que a gente está são um pouco mais lentas. Vou dar um exemplo, semana passada, a Secretaria do Estado de São Paulo proibindo redes sociais, proibindo streaming no estado inteiro, sendo que o material da rede fomenta o uso de redes sociais, no movimento mesmo de integrar aquilo que faz parte da vida do estudante dentro da sala de aula. Então, os próprios materiais têm sequências didáticas que levam às redes sociais, claro, sempre com respeito às faixas etárias e tudo mais. Como não saber como lidar, e tem questões de infraestrutura, eu sei tudo isso, porque eu trabalhei em sistemas, né, de educação de governo, mas aí você vê como é que a proibição acontece? Ela vê assim, não, vamos entender, vamos mapear, vamos não sei o quê, e aí depois a gente vê o que faz, mas nesse movimento já está rolando, como o Ranieri bem colocou. A gente já tem educadores usando, a gente já tem alunos usando, a gente já daqui a pouco tem aluno burlando essas proibições, porque é isso que acontece. Ah, mas eu vou hackear aqui, agora eu entro nessa rede aqui e já estou usando. Então, é essa complexidade, né, esse caldo de complexidade que essas inovações trazem. E esse mal-estar, eu queria só dizer isso, eu estou pegando a fala há muito tempo aqui, mas esse mal-estar que muitas vezes a gente tem com as inovações também é muito humano, isso a gente discute no TID, né, lá no programa. É muito humano porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né, e a forma como a gente está interagindo com a tecnologia está mudando muito rápido, para a gente conseguir se adequar mesmo, enquanto seres humanos. Então, gera uma série de incômodos mesmo, inclusive a Lúcia fala, né, a Lúcia Santaella fala que a gente tá vestindo cada vez mais a tecnologia, ela estava mais distante, agora ela está aqui, está cada vez mais próxima do corpo, e quando a gente fala de gerações que estão vivenciando tudo isso, Keynes se colocou, em 96 ele estava dando aula. E assim, claro que não tem a ver só com idade, porque o próprio Keynes está dizendo, eu estava lá dando aula com papel e caneta, e agora estou usando inteligência artificial. Mas nós somos diferentes, né? Então, assim, também se tranquilize, professor, porque não dá também para a gente absorver tudo, né? Então, a gente também quer aqui acolher as pessoas que falam, cara, não sei, a menor ideia do que vocês estão falando, não sei nem que impacto isso vai ter na educação, e dentro desse bolo aqui tem gente que já está usando, já está compartilhando, então, vamos juntos, né? Vamos juntos encontrar esses caminhos para se apoiar. Queria passar a fala para os próximos aí. E Cledson, e aí, você tem visto isso nas formações? Os professores têm te abordado sobre o tema? Com certeza, Rani. Eu partilho da percepção dos meus colegas. Eu acho que muitas vezes a gente enxerga no colégio um ambiente apartado de tudo aquilo que existe para além dos muros da escola. E é ilusão pensar que eles não usarão dentro do colégio aquilo que eles estão habituados a utilizar fora do colégio. A gente fala isso em termos de rede social, de smartphone, de gamificação. Justamente por isso, eu acho que aquele velho jargão se aplica bem. Se não pode contra ele, junte-se a ele, porque eu acho que a gente tem muita coisa a fazer com intencionalidade pedagógica. E, na minha opinião, proibir talvez não seja o melhor caminho, porque realmente eu acho que todos os exemplos trazidos corroboram que é uma questão que já está posta.
todos os outros nichos, todas as outras searas estão utilizando, e eu acho que a gente precisa, sim, pensar em perspectivas de avaliação, como o Renato bem mencionou. Será que o modelo tradicional, que fica muito ali, quando a gente traz taxonomia de Bloom no nível cognitivo de lembrar, será que isso é o suficiente para o século XXI, onde se exige cada vez mais uma capacidade de resolução de problemas? Então, acho que quando a gente tem ferramentas que nos auxiliam a resolver esse problema, a gente precisa utilizar. E mencionava em um podcast que pude participar recentemente que a malemolência, o jogo de cintura é uma soft skill que a gente precisa desenvolver cada vez mais enquanto educadores, porque estamos em uma sociedade que é VUCA. Talvez vocês já tenham escutado essa terminologia, né? Que é um acrônimo em inglês, que diz que a sociedade é volátil, incerta, complexa e ambígua. Então esse é o cenário que a gente está. Já não dá mais para fazer aquele velho cuspe-giz, pensando que seremos engajadores, pensando que traremos uma perspectiva de aprendizagem significativa para os nossos estudantes. Então, uma percepção que eu tenho percebido cada vez mais por parte dos educadores, no sentido de buscar ali a intencionalidade pedagógica por trás das ferramentas. Mais uma vez, pessoal, em educação a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes surge o cubo mágico que ensina matemática, as pirotecnias que a gente sabe que na prática, no chão de escola, talvez não façam tanto sentido. Mas, em contrapartida, né, existe também um aplicativo que auxilia, existe o ChatGPT que nos auxilia. Gente, quantas pessoas eu ouvi falar que melhoraram a sua capacidade de escrita utilizando o ChatGPT? Muitas vezes a capacidade de se expressar, a habilidade de se expressar, talvez não esteja tão desenvolvida em algumas pessoas, e quando a gente faz um levantamento ali significativo, quando eu consigo pedir para a minha ferramenta ali me trazer um contexto e ela retorna com uma resposta mais elaborada, mais robusta, eu também estou aprendendo. Então, William Glasser, um grande estudioso, falava sobre isso também. Quando a gente ensina, a gente aprende, quando a gente lê, a gente aprende. Então, acho que é um processo muito significativo que a gente precisa trazer para o chão de escola. Então, na minha opinião, acho que a proibição, ela retarda uma coisa que inevitavelmente vai acontecer. E eu acho que um outro ponto importante para a gente discutir aqui nesse grupo também, e tenho escutado bastante nos grupos que participo, são as seguintes frases. Joguei tal pergunta para o ChatGPT e ele me respondeu de maneira incorreta. Pessoal, cabe salientar que é uma ferramenta oriunda do ano de 2015, salvo engano. Então, em um intervalo de tempo de 8 anos, percebam a evolução. Quem utilizou o ChatGPT nas primeiras versões e utiliza hoje uma ferramenta completamente mais robusta. Então, em um intervalo de 8 anos, que não é nada para a história, a gente conseguiu avançar de maneira significativa. Então, é um gráfico exponencial. Com o passar dos tempos, a ferramenta ela vai aprendendo, as IAs elas vão aprendendo com as interações, e não adianta tentar falar que não vai usar porque hoje ela está errando, porque em 1 ano, em 2 anos, ela talvez não estará mais. Então, acho que é um processo contínuo que a gente precisa se adaptar e seguir junto também. Beleza. Eu vou pedir aqui a Daniel, que está nos apoiando, para que ele compartilhe conosco aí o vídeo do Fernando Puertas, que não está, era para estar aqui com a gente, teve um probleminha técnico aí de deslocamento de viagem, mas deixou aqui uma provocação para que a gente possa refletir um pouco com a audiência aqui que nos acompanha. Para quem não conhece o Fernando, ele trabalha na Microsoft, né? Ele hoje é um especialista interno da Microsoft, é o nosso ponto, aí é um educador também, né? Então, ele estaria aqui também como educador, né? Fala pessoal, tudo bem? Fernando por aqui. Eu estou em uma viagem de férias, aconteceram alguns imprevistos e eu não vou conseguir entrar na live hoje, mas queria deixar uma mensagem e uma pergunta para poder rodar o debate, poder rodar a conversa um pouquinho. Atualmente na Microsoft a gente vem, além, claro, de pensar no uso das tecnologias que estão surgindo, né, como o ChatGPT, por exemplo, que a Microsoft é uma investidora agora desse modelo, mas também a gente tem tentado olhar para outras questões, como as relações humanas que essas tecnologias elas apoiam, né? Eu acho que vale a reflexão sempre. A tecnologia por si só ela não vai mudar nada na educação, né? Então, se a gente fazer aí um breve flashback aí de um materialismo histórico, a educação ela passou pela invenção do telefone, pela invenção da calculadora, pela invenção do computador, pela invenção da internet, pela computação em nuvem,
Agora a gente pulei algumas coisas aí, mas agora a gente está falando de inteligência artificial, modelos de inteligência artificial. Se a gente olhar para todos esses marcos tecnológicos, a educação segue a mesma estruturalmente ainda. Falando de maneira geral, claro, tem vários projetos incríveis que se propõem a mudar a educação. Mas falando de maneira geral, a estrutura da educação ainda é a mesma, mesmo com todos esses marcos tecnológicos. Então o materialismo nos mostra que a tecnologia ela não muda em nada por si só. A educação ela é um fenômeno, ela é uma interação que a premissa dela é interação humana. A educação ela só existe com a interação humana, só existe com pessoas envolvidas. A tecnologia ela é uma mera ferramenta e talvez a educação ela seja uma das poucas áreas do conhecimento que não depende da tecnologia para se desenvolver, para evoluir. A educação ela muda quando a gente pensa em novas formas de interação na educação. E é aí que a tecnologia, que as novas tecnologias entram para suportar essas novas formas de interação. E aí, dito isso, dado um pouquinho dessa reflexão, dessa premissa, eu queria ouvir de vocês, provavelmente vocês vão falar um pouquinho, mas eu queria ouvir de vocês como vocês vislumbram que o ChatGPT ele possa apoiar, suportar novas formas de interação. E aí percebam, não estou falando que o ChatGPT vai gerar isso, porque ele não vai. Se a gente continuar a educação do mesmo jeito que a gente concebe ela, o ChatGPT só vai ser mais uma ferramenta na educação. Se a gente for usar o ChatGPT para continuar fazendo as mesmas provas, o mesmo processo de notas, as mesmas formas de interação, o ChatGPT só vai ser mais uma ferramenta. Mas eu queria ouvir de vocês como que vocês vislumbram que o ChatGPT possa suportar novas formas de interações e quais interações seriam essas, né? Quais novos processos pedagógicos o ChatGPT ele pode suportar. Valeu, gente, desculpa não poder participar ao vivo, mas estou aqui no improviso mandando um vídeo e um abraço para todo mundo. Parabéns pela iniciativa. Acho que a gente precisa de mais vezes os fellows se juntando assim para debater tantos temas importantes. Valeu, pessoal. Voltamos? Voltamos. Vamos lá. E aí, gente, quem quer começar? A pergunta do Fernando é bem desafiadora. Eu posso começar. O Fernando traz uma questão dessa reflexão que nós precisamos ter, né, de como a gente pode trabalhar com essa questão das inteligências artificiais nesse processo, né, das tecnologias. Como professor, eu percebo que o maior gargalo que a gente falando de educação brasileira, que há muitos anos, né, nas avaliações como PISA, está sempre lá embaixo, né, falando de país, não mais falando de uma escola em específico. A gente tem um gargalo muito grande, que é nesse processo de compreender, avaliar o aluno de uma forma mais precisa, entender quais são as necessidades e nesse processo de entender as necessidades, propor as melhores soluções. E aí eu penso que a inteligência artificial, bem utilizada, pode facilitar esse processo, porque a gente tem um problema de letramento digital que passa não só pelo estudante, mas pela sua família, que vai dar suporte, e também pelos próprios educadores que estão fazendo a educação. Então, quando a gente entende um processo de evolução, de apropriação de toda essa cadeia, né, e aí a gente vai conseguir compreender melhor as necessidades do aluno e propor a ele, mas também à família, porque um estudante, para mim, que trabalho hoje, nesse momento, com jovens do 6º ou 9º ano, a gente muitas vezes
tem um aluno com uma situação, né, ele precisa em casa de um suporte e em casa ele não tem aquele suporte. Muitas vezes as famílias, por questões profissionais, mas também por questões de conhecimento mesmo, de letramento digital e outras coisas. Então, a gente pode utilizar, assim, a gente pode pensar na inteligência artificial como um facilitador do processo de avaliação, de compreensão e de proposição de necessidades. Que isso não tira a responsabilidade do professor, o poder do professor. Eu vou parar um pouquinho aqui para deixar os colegas falarem também, porque senão o tempo vai embora. Edson, deixa eu pedir aqui a última participação do Renato. Eu estou vendo que Renato já embarcou, já está no avião aqui. Deixar a última fala dele de despedida da nossa live. E aí, Renato, antes de você levantar voos aí, diz para nós, o que é que tu pensa? Amigo, primeira coisa, tá? Agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui. É uma mesa redonda fantástica, né? E ela deverá ter continuidade em outros momentos. Vamos acompanhar a evolução do ChatGPT, né? O desmembramento disso vai ser muito importante. Vocês já devem estar acompanhando que ele está indo para todos os lugares. Ele vai estar dentro do Instagram, ele vai estar dentro do Facebook, ele vai estar dentro do WhatsApp, ele vai estar dentro do aplicativo da minha empresa, ele vai estar em todos os lugares, tá? Cada vez mais eu entendo que isso é uma oportunidade. É uma oportunidade de nos reinventarmos e surfarmos a onda. Nós temos que ser protagonista dessa transformação, tá? E aqueles que liderarem vão estar lá em cima, tá? Surfando na crista da onda. Algumas pessoas vão ficar na marolinha, né? Vão trabalhando de acordo com como as pessoas vão empurrando. Então, esse é o meu último recado que eu queria dar, tá certo? Aproveitem, usem a tecnologia, tá? Como meio para melhorar as atividades de nós humanos, tá? Mais uma vez, muito obrigado, Ranieri. Eu vou ficar aqui acompanhando até o último momento que eu conseguir, tá bom? Um grande abraço. Um grande abraço, boa viagem. Boa viagem, querido. E já fica a recomendação, um curso muito interessante no Microsoft Learning que se chama Design da Aprendizagem no Século XXI. Não sei se todos já fizeram, mas é um curso fantástico, que inclusive aborda os 4 Cs necessários para o século XXI. Fala comunicação, colaboração, criatividade e criticidade. Gente, são 4 competências extremamente importantes para nós enquanto educadores, para nós enquanto estudantes também, que eu acho que a gente vivencia um processo formativo que é contínuo, então sempre estamos nessa posição também. E eu acho que o ChatGPT ele atua de maneira muito latente nessas 4 competências. Fica só uma reflexão, gente, eu estava pensando aqui, as tecnologias elas surgem, elas ascendem para, de certa maneira, atender algumas demandas sociais, mas muitas vezes a gente se apoia nela como uma muleta, né? Então, eu sou um grande entusiasta de tecnologias, mas parafraseando Paulo Freire mais uma vez, eu acho que a gente não deve endeusar nem demonizar as ferramentas. Eu acho que a gente precisa entender a intencionalidade pedagógica e a melhor tecnologia é aquela que se aplica àquele contexto. Ora vai ser uma aula expositiva, ora vai ser uma aula utilizando o ChatGPT, ora vai ser uma aula utilizando uma metodologia gamificada. Então, acho que, enquanto professores, a gente precisa se permitir experienciar também e vivenciar cada momento de aula para entender o que se aplica àquele contexto, o que não se aplica àquele contexto. E eu acho que ser inovador abre um precedente para poder errar. Eu acho que, enquanto educadores, a gente sempre tem um certo medo de errar, mas quando a gente assume um papel ali de tutor, de mentor do processo, isso se torna mais confortável no sentido de fazer acontecer, de experimentar, de entender com os nossos estudantes o que está funcionando, aquilo que não está funcionando para melhorar para uma aula posterior. Acho que são reflexões que a gente precisa fazer. E quando eu mencionava a tecnologia como muleta, eu me lembrava, sou num viés empreendedor agora, e fiz engenharia civil, estou cursando matemática, então o cálculo faz parte da minha vida. Muitas vezes, quando eu vou dar um troco, eu uso a calculadora, sendo que eu poderia fazer com a cabeça, mas porque é mais confortável, porque a gente está com aquilo ali na nossa frente, e essa utilização acaba, muitas vezes, prejudicando aquele raciocínio que precisa existir também. Trago esse contexto porque pude vivenciar recentemente uma ação de uma professora de produção textual, onde, com a ferramenta, ela buscou trazer esses elementos, entendendo que era algo que estava presente na vida dos estudantes, e ela fez a seguinte proposição ali na sua metodologia de aula, no seu planejamento. Os estudantes produziam um texto,
falando sobre determinada temática, e posteriormente pediam para a ChatGPT escrever um texto com aquela mesma temática para fazer um cara crachá depois, para entender qual a argumentação utilizada pela IA que eles não tinham utilizado, e robustecer aquele processo de conhecimento, priorizando a produção autoral daqueles estudantes, mas demonstrando que existem fontes de pesquisa que podem robustecer aquele processo. Então, acho que a gente precisa entender a ferramenta como um meio, mais uma vez, como algo que está a agregar, mas não deixar de pensar, né? A pedagogia, tem um livro de Paulo Freire que fala sobre pedagogia do oprimido, enfim, o próprio livro de Ruben Alves que fala a alegria de ensinar também, ele menciona que muitas vezes a gente diz que aprendeu quando o corpo aprende e a mente esquece. Então, me lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, eu tinha uma grande dificuldade de coordenar ali os pedais com passar marcha, e muitas vezes hoje eu chego em casa Cara, eu penso assim, poxa, eu dirigi por 40 minutos e cheguei. Então, assim, é algo que o corpo faz de uma maneira tão automática que às vezes a gente não pensa nesse processo. Então, acho que a criticidade, o poder de reflexão, ele precisa estar imbuído na utilização dessas ferramentas também, para que a gente construa aí um processo pedagógico que seja cada vez mais reflexivo, que seja cada vez mais assertivo, sempre voltado para a resolução de problemas, porque a gente vive em um mundo repleto de problemas que precisam ser resolvidos, né? E quando a gente tem uma tecnologia à disposição para nos auxiliar, pessoal, a gente precisa utilizar, não adianta falar que não faz parte da nossa vida, porque faz, já está presente, como o Renato disse, e com o passar do tempo estará cada vez mais presente, algo que faz parte da nossa vida, e a gente precisa utilizar da maneira mais assertiva possível. Gente, o tempo voa, né? Sobretudo quando o assunto é bom, né, Júcia? Nossa, o tempo voa. E assim, estou muito feliz de ver aqui no chat as participações, né, dos educadores se colocando, trazendo questionamento. Acho isso genial, né? Infelizmente o nosso tempo é curto, mas queria tomar a liberdade aqui, né, Ranieri, de trazer 2 pontos que eu estou achando bem interessante, que está gerando debates dentro do próprio chat. Que uma pergunta é da Juliette, né? Ela tá trazendo aqui, deixa eu só recuperar aqui a pergunta dela, que envolve a família, né? Essa questão de o papel da família nesse processo, né? Então, como que a família pode contribuir, né, para que esses processos, esses avanços sejam utilizados pelos estudantes, porque, na verdade, a gente está falando também de crianças e adolescentes, né? Não sei se alguém achou aí, eu estou passando aqui, mas se alguém achou a pergunta e quiser ler, por favor, porque como tem vários replies aqui, eu me perdi na pergunta dela. Vou ler para você, tá, Júcia? Juliette nos indaga: como a gente prepara os pais para se adaptarem à tecnologia dentro da escola de maneira que entendam a diferença entre o uso educativo e o uso deliberado da tecnologia? Perfeito. Queria aproveitar, trazer 2, tá? Só para a gente poder não perder essas 2 que são bem legais. Então, tem essa provocação da Juliette, que eu acho que tem a ver com tecnologias de forma geral, né? E esse esgotamento, vejo que ela está falando um pouco desse esgotamento também do excesso de tela, que eu acho que preocupa os pais, né? Então, e também tem uma visão, que só queria já colocar aqui a minha pimenta nesse assunto, que é qual é a visão de educação que os pais têm? O que é escola para os pais? Então, quando os pais olham para o seu passado, como estudantes, o que eles esperam da escola? Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente ter em mente, né? E aí tem um outro comentário aqui do Antônio, que ele está falando de plágio, né? Que, assim, existem ferramentas e que os professores também vão ter que desenvolver essas competências, né, de usar esses recursos para encontrar plágio, né, porque a gente sabe que o ChatGPT é um robô dialogante, como diz a Lúcia Santaella, né, então ele escreve né? ele escreve textos para você, com uma estrutura muito boa, dialógica, e acho que a graça dele, né, assim, a diferença é porque, assim, a gente buscava no Google, não, mas aqui agora ele está construindo, a partir de fontes, um texto autoral da inteligência, e com muitas aspas, o que é autoral aqui, e ele devolve para você, e você pode pegar esse texto, copiar e colar em qualquer lugar, e esse texto ser
apropriado como seu, né? Então, assim, a questão da autoria, eu acho que é a grande pedra no sapato das inteligências, né, artificiais generativas, e não é só na educação, né? Então, queria trazer essas duas questões que eu acho que fecham bem o nosso processo e talvez, assim, abra portas para a gente fazer um segundo debate sobre isso, levantar da galera o que eles querem discutir e fazer um segundo, porque eu acho que esse aqui não deu conta, eu queria falar 1 trilhão de coisas, eu sou faladora, então... Vamos lá, eu vou agora pedir a palavra, né, pela ordem de excelência, e eu vou trazer aqui, tentar responder, clarear um pouco essa questão que a Juliette trouxe, e conectar com o que você disse. Quando a gente olha hoje para a comunidade que nós estamos educando, e você fez um link, né, com qual é a escola que os pais entendem, né, qual é o papel da escola que os pais entendem, olhando o processo educacional que eles tiveram anos anteriores. E esse é um grande desafio, porque se nós pararmos para entender que antes, fazendo um recorte aqui, de novo, década de 90, nós tínhamos um processo educacional muito voltado ainda para questões que eram intrínsecas daquela época, daquele período. E aí a gente traz para hoje, né, do século XXI, apesar de ainda estarmos com o modelo educacional do século XIX, mas com todas essas ferramentas intrínsecas dentro da escola e da vida das pessoas, que é um processo educacional que tem que atender a necessidades específicas de uma geração que está sendo preparada para o que vem pela frente. E aí, esse é o ponto. O que é que vem pela frente? Porque tem muita coisa mudando em termos de trabalho, em termos de modelos de aprendizagem, em termos de desenvolvimento de habilidades, que não eram iguais às anteriores. E aí eu faço uma conexão com o que você trouxe do tempo de tela. Uma vez conversando com o pai, e nós somos o Colégio Paraíso é uma Microsoft Showcase School, e a gente tem tecnologia no contexto educacional na veia. Aqui a gente entende quanto tecnologia pode ser útil para o desenvolvimento, tudo isso que eu falei. E ela disse, mas e o tempo de tela? Bom, a questão é, em casa, né? Eu vou pegar um link agora com a pergunta da Juliette. Em casa, como é que você, papai e mamãe, administra o tempo de tela do seu filho? Porque ele tem uma chupeta digital na mão, que é um smartphone, ele tem um console de games dentro do quarto com a TV. Aí eu vou falar do meu contexto aqui, né? De 60 polegadas. Enfim, uma série de outras coisas que não é o tempo de tela da escola que vai impactar vamos dizer assim, no cansaço mental dele ou qualquer outra coisa. Então, é o equilíbrio dessas coisas. Então, a gente tem que conversar com as famílias para entender assim, não tem como dizer não para uma série de coisas que nós precisamos fazer. Eu queria discutir a palavra coisa, mas uma série de atividades que precisamos desenvolver, porque tudo agora é plataforma, e aí não é a escola que traz as plataformas, né? São os modelos educacionais, as editoras, enfim, também já entenderam isso. E tudo que precisamos fazer para entregar esse estudante para uma sociedade que puramente vai usar tecnologia. Não sei quem foi que disse, o Kenneth, foguete não dá ré, né, Kenneth? Se bem que o SpaceX dá. Eu estava refletindo, eu falei que já temos o SpaceX. Para você ver como as coisas mudaram, né? Para você ver como as coisas mudaram, o foguete agora dá ré. Mas vamos lá. Da discussão, que ela é muito ampla. Vamos lá, né? Vocês conseguem me ver? Sim. Eu baixei meu áudio aqui. Maravilha. Então, caminhamos aí para as nossas colocações finais da live, mais uma vez, mas que possamos aí explorar e ampliar as discussões, porque eu acho que é uma temática muito relevante. Eu queria deixar 2 considerações que até deixei no chat também. A primeira delas é uma frase de Max Damas, que é um grande estudioso aí, que fala sobre o uso das tecnologias educacionais, que ele diz que a melhor e maior metodologia ativa sempre será o professor. Então, eu sempre fico muito feliz, enquanto palestrante, enquanto formador de professores, quando cito ali uma ferramenta como o Forms, o próprio OneNote, e vejo aquilo ganhando vida na sala de aula, porque aí a ferramenta, com intencionalidade pedagógica, ela faz sentido. A tecnologia pela tecnologia não é nada, mas quando ela ganha uma intencionalidade, quando a gente traz para um contexto educacional, quando ela auxilia nos processos de ensino e aprendizagem, ela é tudo.
tudo no sentido de explorar, de ampliar as dimensões e empoderar o professor e o estudante, né? Porque, mais uma vez, quando isso ganha vida na mão do professor, quando isso traz o protagonismo do estudante, a gente tem um ganho muito significativo. E a segunda delas, quando criança, sempre ouvia, não mexe porque vai estragar, pessoal, eu digo exatamente o contrário para vocês, porque tecnologia se aprende mexendo, tecnologia se aprende explorando, e é assim que a gente vai construindo um uso mais genuíno, mais assertivo de tudo aquilo que vem surgindo aí, para apoiar o nosso processo. Então, mais uma vez, muito obrigado, gente. Deixo o convite aqui também, hoje em nome do grupo de Fellows, né? Estamos aqui falando e movimentando a comunidade. Quem ainda não tem as certificações Microsoft, a gente está na iminência de abrir um novo processo, então fica aí o recado também para que a gente acompanhe. Provavelmente, geralmente, em maio a gente abre as inscrições. E mandar um abraço para o nosso grupo lá do WhatsApp também, que possamos cada vez mais nos conectar, trocar experiências e partilhas, porque esse é um grupo muito forte. E o fato de estarmos aqui num sábado, às 10 da manhã, depois de uma semana árdua, corrobora a nossa paixão pela educação e o nosso desejo de fazer com que a nossa sociedade, o nosso país, o nosso mundo, ele se transforme por meio da educação. Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e aos meus colegas aqui também pela partilha. Eu sempre me sinto muito orgulhoso de pertencer a esse grupo, porque é um grupo de feras, né? Então, a gente quer ser melhor, a gente precisa estar entre os melhores. Então, estou muito feliz de estar com vocês. Eu vou falar aqui. Muito obrigado também pela presença, também pelos colegas por estar aqui. Estamos aqui debatendo um tema tão relevante para a humanidade. Eu não vou falar nem só para as nossas escolas, para o Brasil. A gente está fazendo parte de uma transformação, né? Essa semana estava conversando com os meus alunos, falando sobre a divisão da história, né, os períodos, e aí, quando a gente falou idade contemporânea, eu falei, e aí, qual é a próxima idade que vai vir? Aí os meninos, idade da inteligência artificial. Não sabemos, a gente está num processo de transformação, né, um processo de revolução, vamos falar assim, da humanidade, a gente está dentro de um período, e o que a gente precisa pensar é que a tecnologia, ela não deve ser demonizada, assim como lá na Idade Média, também muita coisa, a ciência foi demonizada, né? A gente também não pode demonizar a tecnologia, a gente precisa entender a relevância dela e trazer ela para o nosso lado, fazer com que ela seja bem utilizada, né? Fazer com que os alunos possam utilizar ela de forma assertiva, de modo que eles possam não perder as habilidades, as competências que eles precisam desenvolver, mas sim se utilizar dela para que esse processo venha favorecer todo o seu ensino, aprendizagem, toda a sua construção como indivíduo ativo nesse mundo. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Acredito que a gente vai estar aqui junto outras vezes também e é isso aí. Bom, então, vou deixar o Ranieri fechar, até porque é o nosso anfitrião aqui. Bom, queria agradecer aos meninos pela conversa. Acho que, assim, a gente ficou com vontade de falar muitas outras coisas, mas é um ponto de partida, né? Ao ver que há espaço para a gente continuar esses debates que têm relevância, essas conversas. Para nós tem super, né? A gente pode se encontrar no privado e fazer as conversas, mas a gente faz publicamente porque a gente quer agregar, né? Congregar as pessoas aqui da comunidade e trazer mais gente para perto, né? Queria só deixar algumas falas finais, né? Acho que a primeira e mais importante é que nós estamos discutindo novas tecnologias digitais, mas no fundo o que nós estamos discutindo são velhas práticas pedagógicas. Porque cada inovação que a gente vai trazer, que vão acontecer e vão vir e vão orbitar em torno da educação, só vão conseguir ser bem utilizadas, ter significado, quando a gente começar a rever as velhas práticas, né? E como eu estou dizendo, não há nenhum problema que em algum momento histórico elas tiveram sua importância e permitiram avanços na educação. Mas é que agora, neste contexto que nós estamos vivendo, a gente precisa rever essas práticas, em primeiro lugar, porque a gente tem uma questão de engajamento da juventude com a educação, das crianças, criança menos, porque criança vai, né? Mas quando você vai crescendo dentro de um ambiente educacional, você vai perdendo esse gosto, né? E o engajamento é uma coisa importante para a educação, para você aprender, né? Então, eu acho que
tem várias questões aí por trás, né? Por que a gente precisa rever? Porque não atende mais às competências que as pessoas precisam ter neste momento histórico, porque as pessoas não têm vontade de estar na escola com essas velhas práticas, porque a educação muitas vezes não se centra nas pessoas, por ser essencialmente humana, ela não se centra nas pessoas, mas ela se centra no conteúdo. E isso não cabe mais no século XXI, porque como nós estamos discutindo aqui, o conteúdo está aí. Agora está vindo de diferentes formas, com diferentes roupagens, inclusive podendo conversar com a máquina, né? Então, assim, acho que, de novo, o que a gente tem que discutir são as práticas pedagógicas que a gente tem, né? E aí, retomando o que o Cledson colocou lá no começo, e o próprio título que o Ranieri sugeriu para a nossa live, que está por trás do ChatGPT tem a ver com fazer perguntas, e fazer perguntas deveria ser a essência da educação, porque tem tudo a ver com engajamento, com curiosidade epistemológica, com a vontade de saber, né? A vontade de saber deveria ser a essência da educação. Então, a gente tem na mão a cereja do bolo, e a gente tem aí várias coisas que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, vários já professores que já estão testando e estão dando dicas práticas, porque a gente não fez isso hoje. Dicas práticas para usar, porque já tem muita gente fazendo, e a gente vai compilar isso numa página para vocês, mas assim, a gente tem a cereja do bolo para trabalhar essa questão que é tão sensível para nós, né, que é fazer perguntas. Então, eu queria deixar essa mensagem. A página que a gente está criando aqui para começar a fazer uma curadoria coletiva aqui sobre ChatGPT é bit.ly/ChatGPT redesenho. Eu criei esse nome facilitado só porque se eu coloquei ChatGPT já tinha, né? Então, tudo minúsculo, bit.ly/ChatGPT redesenho. E aí a gente vai começar a colocar artigos, links para que vocês possam se apropriar e vai ser alimentado ao longo do tempo, tá bom? Então, muito obrigada pelo convite e até a próxima. Meus amigos, muito obrigado por ter atendido a esse meu chamado. Eu convidei todos vocês aqui como MI Fellow, né, a partir do Colégio Paraíso como escola de referência Microsoft, uma showcase school, mas também como educador, como professor que também sou, e entendo já há muito tempo a importância do desenvolvimento e a aplicação dessas tecnologias na sala de aula. Inclusive, das muitas coisas que eu vim pesquisando e tentando entender como é que isso vai, mais uma vez, provocar os educadores que agora aqui nos acompanham, eu me deparei com uma pergunta que está ali no artigo científico da Harvard, da Escola de Harvard de Educação, que diz o seguinte, e não é porque é Harvard, mas é porque isso é a realidade do mundo. Fazendo um gancho com o que Justo trouxe. Por que ensinamos, o que ensinamos, da maneira como ensinamos nos dias de hoje? Se não, e aí ajuda até a responder um pouco a pergunta que o Fernando nos provocou ali atrás. Se a gente quais são as interações que uma tecnologia como a inteligência artificial vai provocar na sala de aula e mudar os processos de ensino, né? Aí eu vou ousar aqui e vou dizer assim, pegando um gancho no que a Jus trouxe. Quais são as experiências de sala de aula que nós vamos provocar, ou que nós estamos provocando, ou que ainda nós não estamos provocando na sala de aula, que trazem uma nova perspectiva, entre aspas, né? Porque já devia ter mudado já há muito tempo, porque esse aluno que está na sala de aula hoje, ele tem outras necessidades, e aí eu faço um gancho com a minha fala, anteriormente, que não são mais as mesmas que foram as nossas no nosso tempo de sala de aula enquanto estudantes da educação básica. Então, tem uma série de provocações aqui, com certeza nós vamos fazer outras interações, sair do nível mais tecnológico, essa foi primeiro para olhar especificamente para essa tecnologia, mas eu acho que uma grande contribuição que a gente pode trazer para os nossos colegas educadores aqui são reflexões sobre práticas pedagógicas, reflexões sobre experiências de sala de aula, reflexões sobre o quanto essas ferramentas podem transformar, ajudar a transformar. Porque nós somos seres tecnológicos, né? Nós usamos tecnologia no nosso corpo,
Eu estou aqui falando com vocês usando uma tecnologia que é o aparelho, né, de fala, né? E aí, assim, nós estamos... O nosso corpo é um sistema. Eu vou filosofar aqui muito não, mas é para trazer essa reflexão, tá? Eu vi que tem uma pergunta que eu não posso deixar de responder, que está lá no chat, que é da Cassinha Rocha. Ela provoca como é que a escola vai desenvolver tudo isso. A escola, no caso, como a Justo trouxe, nós temos um Brasil com uma série de escolas, com uma série de momentos, com uma série de professores em momentos diferentes. Mas nós, do Colégio Paraíso, já estamos nessa página. A gente está tentando entender o conceito até de desenvolvimento de competências e habilidades. Nosso espaço de tecnologia é um espaço de construção de habilidades digitais. Só para dar um exemplo. Tá? Porque a gente entende que a gente precisa desenvolver uma habilidade que nossos jovens e crianças já têm intrínseca. E aí tem uma série de projetos e de integração com o currículo e uma série de coisas que nós estamos fazendo aqui do lado de cá. Muito obrigado, meus amigos. Fico com o convite para a próxima. Estou aqui à disposição de vocês, para vocês precisarem também. Obrigado à nossa audiência que nos acompanhou até agora e um bom e excelente final de semana para todos. Tchau, tchau.